Olá, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui entrevistando a Márcia Bernardo, que é minha partner há muitos anos aqui na Escola Santista de Astrologia. E este ano eu estou fazendo 40 anos de astrologia, comemorando 40 anos de astrologia. É muita coisa, né, gente? Mas vamos lá. E temos mais anos aí pela frente. Fico muito feliz que as pessoas que estão aparecendo aqui no chat para mim, eu as conheço, umas estudaram comigo, outros estudam comigo, e os futuros que estudarão com a gente também, né? Estou muito feliz. Vamos lá. Só apresentando a Márcia, que muitos já conhecem, ela é do signo de Capricórnio, tem um ascendente em Escorpião e a lua em Áries para Touro. Márcia, obrigado pela sua participação aqui, mais um ano na minha live. Sim, com certeza. Na nossa parceria. Isso. Márcia estudou História, é astróloga e pesquisadora. Sócia proprietária da Escola Santista de Astrologia, tradutora do livro Minha Vida Perante os Astros, da editora Espaço do Céu, ministra cursos, palestra e participa de conferências. Bem, vamos lá. Hoje o tema são signos zodiacais, né? Como é que existe a interferência desses astros nos signos de uma forma ampla e geral, como vocês sabem. Quem é astrólogo sabe muito bem que a gente tem que ter o nosso mapa astrológico para poder evidenciar e vermos os astros afetando o nosso mapa, tanto através das técnicas de trânsito, progressão secundária, revolução, lunação, eclipse, proluna e várias outras, né? Mas aqui a gente faz sempre, no final do ano, uma geral, até para aquelas pessoas que não estão ainda conhecendo muito astrologia. Falam muito do horóscopo, né? Mas o horóscopo, na verdade, é 1% da astrologia. A gente só fala do horóscopo através do signo do Sol, né? O que é chamado do signo solar. E, às vezes, até pelo ascendente, você pode fazer a leitura do seu horóscopo. Mas é uma coisa muito básica. Eu sempre vejo o horóscopo como um clima que existe para aquele signo. O que muitas pessoas, muitas vezes, me perguntam, assim, por que quando a gente lê um horóscopo de um jornal para o outro, ou de uma rádio para outra, de um site para o outro, são diferentes? Porque uns resolvem, às vezes, falar sobre saúde, outros sobre o clima geral, outros sobre o amor, outros sobre família. O astrólogo pode, quando está fazendo o horóscopo, fazer, né? Ver o que é mais importante naquele momento e escrever a respeito, né? Se todos falarem de amor na segunda-feira, pode ser também que todo mundo vá no encontro, né? No encontro do mesmo assunto. Na terça, vamos falar sobre trabalho. Na quarta, sobre saúde. Pode ser, mas não é assim que funciona, né? E cada astrólogo também tem a sua sensibilidade. Eu e Márcia trabalhamos juntos há muitos anos já, demos aula no SESC há muitos anos, e nós temos também há 20 e poucos anos a Escola Santista de Astrologia. Quero agradecer mais uma vez a presença de todas as pessoas aqui que eu conheço e gosto, admiro muito. Márcia, vamos lá. 2025 pelos astros. Antes da gente falar sobre os signos, eu gostaria que você desse uma geral no céu astrológico para 2025. Tá, ok. Bom, para isso, eu vou aqui colocar uma imagem que eu acho que vai nos auxiliar. Tá ok aí? Tá, para mim tá tudo certo. Então, porque é o seguinte, esse ano, gente, de 2025, vai ser bastante interessante, justamente pela mudança de signo de astros lentos, Urano, Netuno e Plutão. Para as pessoas que estudam astrologia, sabem que esses astros ficam muito tempo num signo. Então, o Plutão entrou em Aquário agora em novembro, e ele vai sair de Aquário no começo de 2044, né? Então, quer dizer, é muito importante quando esses astros lentos mudam de signo, porque eles vão apontar tendências para um determinado momento, um momento grande, são anos, né? Tendências do coletivo, política, economia, cultura. Normalmente a gente vai ter um caminhar de diferentes aspectos aparecerão nessas épocas, tá? E aí,
o que vamos colocá-los. Então, o Plutão, né, ele entrou em 2024, como eu disse, e ele vai ficar. Plutão é um astro que tem a ver com transformação, poder, controle, um lado mais obscuro das coisas, das situações, das pessoas. E quando ele atravessa um signo, ele tende a trazer à tona também os fatores desse signo, tanto para um lado bom como para um lado difícil, tá? A tendência plutoniana é muitas vezes mostrar situações trágicas relacionadas ao coletivo, tá? E um signo que nem Aquário, que tem a ver com a tecnologia, o moderno, né, a rebeldia, o diferente. Plutão tende a acentuar tudo isso que já estamos vivenciando, né? A tecnologia agora mais avançada, vamos dizer assim, está fazendo parte do cotidiano. Até depois da pandemia, as coisas mudaram muito, porque entrou a tecnologia na vida de todo mundo. Então, até ir ao supermercado tornou-se hábito de muitas pessoas comprar agora as coisas pelo site, entregue em casa, né? Ficou mais fácil. E tudo está muito assim. Qualquer coisa que você vai fazer, banco, dinheiro, você vai no lugar para pagar com dinheiro, te olham com aquela cara de não vai ter troco. É cartão, é um Pix. Quer dizer, aquela coisa material, o dinheiro, já está sumindo, né? E vai estar sendo substituído por outras formas, que eu diria todas muito virtuais até, né? Um Pix, está andando, você nem sabe mais aonde está o dinheiro. Bancos virtuais também. Então, isso está fazendo parte, essa tecnologia que é muito bacana, muito maravilhosa. Só que também nós sabemos que tudo isso daí implica em se ter um controle muito grande das pessoas. Então, vamos colocar assim, até a tua movimentação bancária, o que você paga, o que você ganha, nossa, sabe-se agora na hora o que você está fazendo. E isso pode ser usado para o bem como para o mal, né? Então, nessa época agora, está cada vez mais presente esse tipo de controle, de percepção da vida das pessoas, tá? Também o controle e o poder de quem detém o domínio das informações. Essa eu vejo, sabe, Jorge, como sendo a questão mais delicada, para mim, pelo menos, no começo agora, mais delicada da presença do Plutão em Aquário. É como será usado o poder de quem tem o controle sobre as informações, que é o que vale agora. Então, a gente pode dizer, eu posso mudar a história, as fake news a gente já está vivendo com elas, né? A gente pode mudar a história, os contextos todos, e eu vou alimentando essas informações. As outras vão sendo eliminadas, daqui a um tempo, isso daí é a verdade, né? Eu acho isso aí uma questão bastante delicada, e sempre falo para as pessoas, é bom estarmos ligados nisso. Questionar, foi isso mesmo que aconteceu? Acho que é uma postura interessante de manter um conhecimento à parte, se possível, por livros, ou procurar diferentes tipos de informações, porque é uma grande forma de manipular as pessoas. E Plutão é manipulação. Em Aquário, temos a questão da tecnologia. Outra coisa também é a força dos grupos, daqueles grupos que foram excluídos, vamos colocar assim. A gente pode ver um crescimento, né, deles, né, da presença deles, né, no dia a dia, na vida das pessoas, e a força.
E também esse poder deles não vejo como sendo uma coisa capitaneada, né, por alguém, mas assim, sem lideranças, tá? Então, é uma questão. Outro fator que pode aparecer também é a questão do tipo de doenças, de males que possam surgir com a tecnologia. Está aqui ansiedade, estresse, né? São coisas bem fortes que podem aparecer. Outro astro, o Netuno, que está em Peixes, Saturno também está em Peixes. Ambos vão dar uma entrada em Áries, de abril a outubro, retornam para Peixes, mas vamos dizer que já botaram o pezinho ali, algo se faz notar, né? O clima começa a mudar, né? Então, são dois, o mais lento, né? O Netuno, Saturno é 2 anos e meio por signo, Netuno por volta de 14 anos, que ele fica num signo, e eles estão próximos, e eles vão fazer conjunção. Já agora, em 2025, eles ficam muito próximos, por volta do grau zero de Áries. Será em 2026 que é exata essa conjunção. Mas ela está muito próxima, agora em 2025. E esse é o aspecto mais marcante que a gente pode colocar assim para 2025. Porque essa é uma conjunção que ocorre de 35 em 35 anos, mais ou menos. Então, ela não é tão habitual, tá? Ela tende a trazer mudanças também de caráter social, político, econômico, certo? E mostra coisas, algo que vai se desfazer. Algo que pode se desfazer na ordem, na estrutura que a gente tem, coletiva, nas regras, Saturno, nos governos, tá? E elas pegam o ponto zero de Áries. Essa conjunção pega o ponto zero de Áries, que é um ponto extremamente importante. Ele mostra o início de algo, né? É onde tem o equinócio, né? Que nós começamos com o ano novo astrológico. Então, é algo muito importante e que nos mostra o início de um novo ciclo. É interessante também que o nó do norte, saindo de Peixes, aliás, saindo de Áries para entrar em Peixes, vai também passar pelo grau zero de Áries, em 2025. Então, chama a atenção. É tanta coisa ativando esse grau. E quantas coisas em grau zero? Né? É o Plutão, que passou, ficou no zero para lá e para cá. Agora, Netuno e Saturno. E vai entrar também depois o Urano, que vai passar também. Já vamos falar dele. Então, nessa relação de Saturno com Netuno, podemos ter uma quebra de alguns sonhos, de algumas ilusões, de algumas expectativas que talvez a humanidade tenha colocado, né? Surgimento de algumas coisas que iriam nos salvar, talvez elas não nos salvem mais, e agora são outras coisas que vão surgir, tá? Sendo o signo de Áries, a Áries é um signo de iniciativa, de ação. Podemos pensar também na responsabilidade de cada um, então, para construir esse sonho. Sonhos possíveis, sonhos realistas, né? Que eu penso, né? É uma ideia, né? Que eu acho que é bem possível isso daí, né? Sermos mais, delimitar mais, né? A fantasia delimitada, né? O Netuno com Saturno, certo? Mais um fator também das mentiras, das coisas que estão sendo divulgadas, e até no âmbito de astrologia mundial, Saturno e Netuno a conjunção Saturno e Netuno diz muito respeito ao socialismo e comunismo, tá? A Rússia
é muito marcada por essa conjunção, né? O Cuba também, né? Quando teve o surgimento tal dessa conjunção Saturno-Netuno, podemos ter mudanças, né? Lembra-se também, né, Márcia, da queda do Muro de Berlim também, né? Que foi nessa época também, dessa conjunção, né? Aquela ideia de que o astro mais lento afeta muito fortemente o astro menos lento. Netuno é mais lento que Saturno, né? Sim. Então, aquilo que parecia seguro, imutável, começa a balançar, né? É mais uma questão assim. Está muito interessante, porque tem muitas mudanças, né, desses astros de signo. O outro, eu estou falando isso daqui até para poder explicar melhor para vocês quando chegar, na verdade, nos signos. Porque vocês vejam que tem signos que vão sofrer esse tipo de influência, né? E o outro fator, outro que também muda, vai entrar e vai voltar, em julho sai, e depois começo de novembro retorna, é o Urano em Gêmeos. Então tem Plutão em Aquário, elemento ar, Urano em Gêmeos, elemento ar, Saturno e Netuno em Fogo, né, que é Áries, elemento fogo. Está dando uma mudada no panorama. Era Terra, Capricórnio, Terra, Touro, o Urano, Água, Peixes. Então, estamos indo para signos mais quentes, aqui no caso, né? E signos masculinos também, né? Que são quentes, de movimento, dinâmicos, né? Ar quente e úmido, fogo quente e seco, né? Então, traz um outro ritmo, né? Diferenciado, que torna tudo o quê? Mais acelerado também, né? Querendo movimento. E a ar também, Urano em Gêmeos, mais um fator de comunicação, de contatos, de divulgação, tudo muito rápido, né? Com uma tendência que pode ser rapidez e superficialidade, né? Passa para cá, passa para lá, já troca, vai outra e vai indo embora a questão, né? Realmente me parece que cada vez menos estaremos num período de aprofundamento das coisas. É aí que eu penso. Serão alguns privilegiados de cabeça, de acesso às informações, que conseguirão aprofundar. O resto vai ser assim. É a democratização da informação. Eu, Márcia, não penso como sendo a democratização do conhecimento. Estou diferenciando aqui, tá? Espero estar errado. Outra mudança que tem, mas essa já não é nada de extraordinário, é Júpiter, que fica por volta de 1 ano em cada signo, né? Por volta de 12 meses. E em junho, aqui está segundo semestre, mas na verdade é em junho, ele vai passar para Câncer, que ele está agora em Gêmeos e vai ficar em Gêmeos até começo de junho, tá? E em Câncer ele fica bem, porque Júpiter se exalta em Câncer, né? Então é um Júpiter fértil, né? Um Júpiter próspero, né? Que, né, com as tetas grandes, né, que pode dar leite para todo mundo. E é indicador de crescimento, de sorte, de oportunidades, certo? São essas questões. Agora, nós vimos aqui, resumindo um pouco, para depois entrar especificamente nos signos, o seguinte: são os signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, a turma do primeiro decanato. Já vou mostrar essa questão dos decanatos. Decanatos, ó, vou passar ali, depois retorno aqui, tá? Ó, estão aqui. Então, aqui tem a explicação dos decanatos. Cada signo permanece, né? O Sol permanece em cada signo por 30 dias.
10 dias para cada decanato, então, dividindo esse período de 30 dias em 3 partes, eu vou ter 10 dias para cada decanato. E os do primeiro são aqueles de quando o signo começa, que habitualmente os signos começam 20, 21 de cada mês, né? E vai até dia 30. O segundo decanato, de 31, 1, até o dia 10, né, do mês seguinte. E o terceiro decanato, de por volta do dia 11 até o dia 20, 21. Tá? Então, depois a gente volta para cá. Mas o que eu quero colocar aqui? Os signos fixos serão os que irão receber Plutão, a interferência de Plutão, por quando ele entra em Aquário, né? E, principalmente, serão os do primeiro decanato, tá? Plutão é um astro ligado a transformações, crises, perdas, né? A gente sabe, principalmente as pessoas que estão aqui nos assistindo, que estudam astrologia, que Plutão é um astro relacionado a perdas, mortes, transformações, né? São questões que muitas vezes nos tiram de uma situação, de algo que eu tenho, de um relacionamento, mortes físicas, de situações, de perda de dinheiro. São diversos fatores que, na verdade, de início, grande parte das pessoas não entende o que está acontecendo. Grande parte não, ninguém entende o que está acontecendo. Para depois de um tempo entender esse processo que veio, né? Então, esses 4 signos tendem a passar por um período até um pouco mais sombrio, em que se percebe bem mais o lado difícil das pessoas, das situações que envolvem manipulação, controle. Então, é uma época de ficar com o essencial. Plutão traz muito isso, né? Eu sempre falo que, para passar por aquele processo plutoniano, você não consegue ir com toda aquela bagagem. Você tem que, na verdade, você sai com aquela malinha de mão, o resto fica. E dói muitas vezes aquilo que a gente deixa, né? Às vezes não é opcional. Por isso é importante, já vou adiantar, para esses 4 signos, já começarem um processo de eliminação de coisas que não precisam mais. É bem interessante isso, sabe? Coisas, situações, pessoas, relacionamentos. Aquilo já deu, esse negócio não uso mais, dá, queima, doa, vende, quando é material. Em outras coisas, muitas vezes, é um processo de trabalhar esse desprendimento. Tá? É aquela coisa, né, Márcia? É melhor partir o movimento de você do que deixar o astro escolher aquilo que ele quer que vá embora, né? Verdade. E o Plutão, às vezes a pessoa escolhe e ele ainda pega aquilo que ele achava que tinha que pegar. É verdade. Ele ainda faz isso, né? Que está bem ligado ao preço, né, Jorge? Que até que tem que passar pela barca do Caronte para chegar lá no Hades. Né? A história aí da mitologia grega, né? Da mitologia grega, para quem não conhece, tem o Caronte, que é a barca, né? Que as almas atravessam, elas têm que pagar, né, a moeda delas. E ficar com aquilo que é essencial, né? Ficar com aquilo que é essencial. O que você aprendeu na vida, né? Leva isso. Isso mesmo. Vamos lá. O resto não vai. E os cardinais? Os cardinais, esses já ficaram muito tempo com o Plutão, né? O Plutão agora foi para os fixos. É bom quando a gente estuda astrologia que a gente aprende que as coisas andam. Né? Então, os cardinais, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, também do primeiro decanato. Esses vão receber a influência de Saturno e de Netuno, que vão dar aquela entrada em Áries, certo? E é interessante que essa duplinha,
um é muito diferente do outro, né? Um é limite, o outro é falta de limites. Um é realidade, o outro é ilusão. Um é a estrutura, o outro tudo se mistura, né? O que eles têm em comum é que ambos são frios. O Saturno é frio e seco e o Netuno é frio e úmido. Então, esses 4 signos, recebendo a influência desses dois, tendem até aquele toque do frio, que é mais introversão. O frio, ele leva para dentro, paralisa mais. Então, eles passam por um momento de mais paralisia, atrasos, certas coisas começam a se desfazer, dúvidas, cansaço grande. Esses 2 astros têm uma questão do cansaço, parece que a energia foi embora pelo ralo, somente Netuno, que é uma questão até de energia sutil mesmo, que a pessoa fica, não há motivos muitas vezes. Saturno é um cansaço físico também muito grande, né? Que traz, a pessoa dá uma envelhecida. E atrasos, cobranças, questões chatas, miúdas, que muitas vezes tem que se ligar, né? Tomar conta, e desilusões, um certo desengano. A última turma dos mutáveis. Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, também primeiro decanato, tá? Esses pegam a interferência de Urano, que vai entrar em Gêmeos. Urano, por exemplo, já é quente e seco, esse acelera. Urano entra e dá aquela ativada, movimento, uma ansiedade nas pessoas. Urano já causa aquele estresse, que a pessoa fica querendo mudanças, querendo conhecer outras coisas, quer alterar, às vezes não sabe o quê, mas ela está insatisfeita, né? Então, ele traz um nervosismo, né? Uma eletricidade que fica no ar, Urano, né? E aí também esse lado de querer cada vez mais rapidez em tudo, para esses 4 signos. Imprevistos, fica difícil a pessoa se programar, saber bem para que lado as coisas vão se encaminhar. É importante ser flexível, né? Os mutáveis ainda são mais flexíveis. Está sendo pior para os fixos, quando entrou o Urano, né? Os mutáveis ainda tendem a pegar o que a vida está apresentando, né? E o Júpiter, né, que é mais rápido até, que está até junho em Gêmeos. Estando em Gêmeos, ele beneficia os signos do elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário, né? Trazendo oportunidades, sortes, crescimento, bons contatos, viagens. E depois ele vai para Câncer, que é água. Em Câncer, ele vai favorecer, trazendo essa mesma sorte, os signos do elemento água, Câncer, Escorpião e Peixes. Então, o lado da prosperidade, da sorte, e como eu havia dito, que em Câncer o Júpiter fica muito bem, é interessante aproveitarem mesmo para crescer, prosperar, ir atrás daquilo que você acredita e dos seus sonhos. Tá bom? E aqui estão os decanatos. Vou deixar isso aqui para que vocês possam se localizar quando eu falar dos signos. Tudo bem, Jorge? Entra já nos signos? Tudo bem, vamos embora. Então, para quem conhece mais astrologia, vocês podem também fazer uma sequência assim. Se você tem o Sol do 0 ao 10º grau do signo, é o primeiro decanato. 11 a 20 é o segundo. Se você tem o Sol de 21 a 29, quase chegando a 30, é o terceiro decanato. E da mesma forma, você pode também avaliar o seu ascendente,
né? Ah, eu tenho um ascendente no grau 2 de Aquário, é o primeiro decanato de Aquário. Então, quando ela falar a respeito do signo de Aquário, olha, o primeiro decanato de Aquário está atravessando tal situação. Então, isso serve para o Sol, como serve também para o ascendente. Tá bem? Vamos embora, Márcia. É isso mesmo, vamos embora. Então, o primeiro deles que é Áries, né? E aí vem a história do decanato. Os arianos do primeiro decanato, né, vão receber o Saturno e o Netuno em conjunção, né? Isso já por volta de maio, junho, julho, metade do ano, mais ou menos, né? Vai de abril. Aí o que a gente tem? Cansaço. Para Áries é uma coisa interessante ter em mente, porque, que nem eu tinha dito, são dois astros que esfriam. Então, dá cansaço, dá uma certa paralisia frente às situações. Áries normalmente é muito dinâmico, mas você olha, não é uma preguiça, é um negócio de, ai, vou ter que resolver isso, e mais pessimismo, que é característico de Saturno. Mas é interessante que a conjunção do Saturno pode tornar-se bastante produtiva, porque ajuda a direcionar, a focar mais, a resolver as coisas. Como ele está junto com Netuno, fica uma certa indefinição por vezes. Então, o cuidado para esses do primeiro decanato é nas escolhas, mas fica aquela dosagem de uma certa ilusão e a realidade se colocando aqui, tá? E pode ficar produtivo. Inclusive, eu vejo como um aspecto que pode ser interessante, até para aqueles que possam querer mais o lado do auxílio aos outros, para quem, de repente, trabalha com instituições públicas, hospitais, área da saúde, pode ser interessante com Saturno, né? As artes, porque o Saturno ajuda a materializar ideais netunianos. É uma questão boa, mas é Saturno. Então, as questões são lentas e vocês precisam pensar mais na saúde, na imunidade, na resistência, vai ser importante. E como é Saturno também, ossos, articulações, exercício de alongamento, flexibilidade, que é uma parte que pega legal com Saturno. Os do segundo e terceiro decanato, até junho, recebem auxílio de Júpiter, que favorece, né, novas empreitadas, algumas questões, mas a partir de junho, o Júpiter já se relaciona de uma forma tensa com Áries. Então, alguns problemas decorrentes de um excesso de otimismo e de não avaliar direito as coisas, aquela coisa de eu quero entrar rápido e vai dar certo e pode não ser bem aquilo que você viu antes, tá? Touro é da turma dos fixos, ok? Então, aqui entra aquele que recebe interferência de Plutão, os do primeiro decanato, né? Novamente. Isso significa certas crises, questionamentos internos, dificuldades que aparecem, né? Os taurinos percebem que uma insatisfação, um negócio por dentro que incomoda bastante, perdas, busca de ter mais poder, de poder ter controle sobre as coisas. Os taurinos são normalmente mais apegados. Então, é preciso ter um certo cuidado aqui com Plutão. É importante perceberem o que na vida de vocês já deu. Não vamos nos esquecer que Touro teve o trânsito de Urano, que trouxe já uma necessidade de mudanças. Então, os taurinos já tiveram que aprender a se desvencilharem de algumas coisas, tá? Então, e Plutão traz uma sensação que é diferente, mais desconfiados, percebendo que não presta, é um fator que revira bastante a pessoa, até posso dizer assim. Os do segundo e terceiro decanatos recebem interferência de astros que podem deixá-los mais produtivos, bem direcionados, mas que também tem o Urano, do final de Touro,
que pede mudanças ainda. Os taurinos do fim do signo ainda estão no processo uraniano de romper com algumas situações, de se libertarem de alguns personagens, de abrirem mão, largarem, porque o Urano está no signo de Touro também ainda. Então, isso mexe bastante com aquela estabilidade que Touro sempre busca, né? E eu posso dizer até que pode combinar mais o Plutão com Touro do que o Urano, nesse sentido, porque Plutão também é de segurar. Combinar entre aspas, ok? Mas pode combinar mais. Os apegos. Plutão pode até acentuar muito isso no lado taurino, um medo de perder, que é o do controle. Que é o primeiro decanato, né? É o primeiro decanato. E pós-junho, o Júpiter também auxilia os taurinos, com oportunidades, com mais otimismo até, mais abertura para as coisas, dá um ânimo, né? Dá uma prosperidade que aparece. O próximo é Gêmeos. Os geminianos que vão receber Urano, do primeiro decanato. Isso depois de junho também. Vocês percebam que por volta da metade do ano tem essas entradas e depois saídas, né? Que fica. Então está dando uma mudança nos ares aqui, né? Então, Urano em Gêmeos. Urano já combina com Gêmeos, dá uma acelerada interessante dos geminianos, mas cuidado, geminianos, ansiedade, nervosismo, a questão da insônia, daquela cabeça que não para, que é característica já desse signo, pode acelerar bastante para os do primeiro decanato. É importante vocês se cuidarem, procurarem coisas que baixem um pouco a bola, né, para não ficar acelerado e ligado período integral. É bom prestar atenção nisso. E a favor também, vocês vão ter auxílio de outros astros, os do primeiro decanato, né? Que pode ajudar a obterem algumas coisas que ficaram deixadas de lado há um tempo atrás, que acabaram não acontecendo, meio um ressarcimento, né? Que a vida pode trazer para vocês. Tem um astro também que pode ajudá-los em termos de baixar um pouco, foco, e também seria interessante procurarem mais a espiritualidade, meditação. E agora, até junho, vocês têm Júpiter em Gêmeos, que favorece sorte, oportunidades, bons contatos, aquela viagem que você estava querendo, certo? Estudos, é muito interessante. Sorte, bons contatos com pessoas influentes, também favorece tratar de assuntos legais. Aproveitem até junho para desenvolverem isso. Depois, os do segundo e terceiro decanatos ainda encontram um pouco de resistência e atrasos, algumas dificuldades, né? As coisas não estão acontecendo na velocidade que gostaria. Para um pouco. Melhor se aperfeiçoar, melhor verificar por quê. Vocês podem não ter percebido alguns detalhes. Então, se certifiquem. A coisa pode não ser tão fácil como vocês tinham imaginado, tá? É bom estarem ligados nisso, tá? Câncer. Márcia, Oi. posso voltar um pouquinho nos Gêmeos aqui? Que nós teremos, para quem não tá atualizado nisso, em 2024 nós tivemos, em agosto, uma tensão no céu entre Júpiter e Saturno. Júpiter chamado da grande fortuna, né? O grande benéfico na astrologia, e Saturno, a escassez, o grande maléfico. Ou seja, eles estiveram em atrito, num conflito de uma quadratura chamada, é um ângulo de 90 graus. Isso aconteceu em agosto, voltou a ocorrer agora, dia 24 de dezembro, e vai ocorrer também em junho, né? Em junho de 25. Afetando justamente esses signos mutáveis, né? Mutáveis.
E esse segundo e terceiro decanato, eles vão receber esse aspecto, né? Tanto vai, como você falou, tanto vai trazer o aspecto de oportunidades, mas vai ter que contar com o atraso, mas já vem o boleto junto, né? Sim. E o boleto duplicado, por vezes, né? É um aspecto que até foi bem lembrado, ele tem a ver muito com um momento do mundo, né? Porque é o que está ali no céu. Então, é até aconselhável aí para os mutáveis e para todos daí deixarem para alguns investimentos, algumas ousadias, vamos dizer assim, abertura de alguma coisa para o segundo semestre. Os mutáveis tem que citar quem são: Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, né? Peixes, é. E aí acaba afetando a todos também, né? Falei tudo de câncer já, né? Câncer não, você vai falar de câncer agora, vamos lá. Não, você pediu para voltar para os Gêmeos. Eu voltei para os Gêmeos, você ia entrar em câncer, antes de entrar em câncer eu pedi para você, para citar essa conjunção de Júpiter, a quadratura de Saturno. Agora que vai entrar em câncer. Tá. Eu achei que já tinha falado. Bom, os cancerianos do primeiro decanato vão receber a quadratura, né? Que foi colocada aí também do Saturno com Netuno, né? Justamente. Porque pega também pega depois, agora, entendam bem, agora ele está pegando os mutáveis. O Saturno com Júpiter. Tá Saturno com Júpiter, que o Jorge se referiu, está o Netuno por perto, e depois ela vai começar a interferir nos cardinais. Isso. Tá? E daí entra no primeiro. Então, vocês verem como esse ano está, os signos estão dando um baile na gente aqui, né? Então, vejam só. E de maio a outubro, acentua essa questão para os cardinais, que dão essa entrada aí em Áries. E daí fazem uma tensão a Câncer. Então, cansaço, impedimentos, atrasos, sabe, a falta de disposição física, baixa energia, dúvidas, não sabe se vai, se não vai, fantasia, não faz, fica um pouco esse tipo de coisa, tá? Tudo um pouco confuso e muito no mundo de imaginação e com bloqueios. Então, é melhor não inventar muita coisa, principalmente quando isso fica mais forte. Mas os do primeiro decanato ficam entre dois mundos aqui, tá? Porque já os do segundo e terceiro decanato, não. Eles recebem esses mesmos astros num determinado momento, só que com aspectos mais fluentes, auxiliando, até no sentido de direcionamento, de estruturação, de colher frutos daquilo que plantou, é diferente, né, deles. E até também seria interessante para os cancerianos do terceiro decanato aproveitarem essa época que as coisas estão fluindo melhor para mudarem algumas coisas na vida também, sabe? Abandonarem certas posturas é legal. E, falando em câncer, em junho, o Júpiter vai para esse signo. E aí é aquele momento de sorte, de oportunidades, né? Uma coisa que eu sempre falo para os clientes, falo para os alunos, aspecto difícil em astrologia, os momentos difíceis, você está em casa, escondida, tudo fechado, ele entra. O aspecto fácil, você tem que cutucar e ir atrás. Um trânsito de Júpiter também pede que a pessoa apareça, vá nos lugares, se coloque, fique disponível e aberta para as coisas. Pegue as oportunidades, faça a sua parte, tá? Porque bater na porta é mais difícil. Quando é difícil, bate nada, arrebenta a porta. É bem diferente a atuação, tá? Então, para vocês cancerianos, você tem aquele sonho, quer fazer determinadas coisas, estava sem coragem, agora é a hora.
procura, arrisca, faz, tendem a acontecer, né? Dá uma força para a sorte, que a prosperidade vai estar do teu lado. Isso é importante. Não é toda hora, hein? Então, aproveitem. Leão. Leão é do signo fixo, né? Da turma dos fixos. E Leão vai receber a oposição de Plutão, porque Plutão tem Aquário, que é o signo oposto a Leão. Então, há uma tendência para os leoninos de se sentirem um pouco incomodados nas relações. Pessoas que muitas vezes querem controlar, manipular. Sabe, as relações passam por um período de tensão. E uma coisa que eu acho interessante os signos fixos terem em mente, Touro, Escorpião, Leão e Aquário, é que o trânsito de Plutão traz uma percepção muito boa daquilo que não presta. Então, está numa determinada situação, sentiu que tem alguma coisa estranha ali, não precisa explicar, não vai vir explicação lógica. Confia nisso, não entra. Confia que tem algum negócio estranho. Melhor acreditar, para não se arrepender depois, tá? Leão tem o benefício também de outros astros que trazem sensibilidade, bom direcionamento, que será aquele mesmo Netuno e Saturno, que foi falado anteriormente, que trazem malefícios para uns e benefícios para outros. Então, aqui no caso, direcionamento, os leoninos podem colher também os resultados de coisas que andou semeando há um tempo atrás, sorte, oportunidades também que tendem a vir, principalmente até junho, para o segundo e terceiro decanato. Interessante também os do primeiro encararem novidades, né? Vamos sair do habitual, tentar outras coisas, isso é importante. Já os do terceiro decanato, essa questão de novidades está forte, mas muitas vezes há resistência por parte abrupta e pode causar um certo desconforto. Cuidem de vocês, da ansiedade, procurem dormir melhor, né? Façam coisas que relaxem e procurem coisas diferentes. Muitas vezes muda o roteiro, sabe? Sempre faz aquele caminho, faz outro. Tem aquele lugar interessante, nunca fui lá, vai. Quem sabe? Toda semana é a mesma coisa, é aquele mesmo lugar, num trânsito de Urano fica difícil, viu? Você tem que alterar. Senão tem uma hora que enche e manda para o espaço tudo. Virgem. Os virginianos do primeiro decanato vão receber a interferência do astro que propicia rupturas, mudanças, que é o tal do Urano, que vai dar aquela entrada em Gêmeos, a turma dos mutáveis, né? Que foi falado anteriormente. Então, os virginianos podem passar por imprevistos. E tem um problema isso para a Virgem, que Virgem é um signo que gosta de organização, de ordenação. Então, aquela agenda que foi preparada pode sofrer reveses. Então, relaxa, virginiano. Aproveite, quem sabe tem alguma outra coisa, e, de qualquer forma, tenha já preparado algumas alternativas, porque as coisas podem mudar. E dessa questão imprevistos de Urano, é aquilo, você programou a tua semana, tal, aí chegou lá, o computador deu pau. Aí não vai mais por aí. A vida como ela é. A vida como ela é. E Urano também adora questões de tecnologia, né? De eletricidade. Aí, respira fundo e vamos ver de que outra forma vamos resolver isso. Consertar e vai fazer outra coisa. Adianta aquela arrumação do armário que você tinha que fazer. Muda. Os do segundo e terceiro decanatos têm que tomar um certo cuidado até junho por excessos, né? Por quererem, por vezes, fazer coisas demais, exagerarem, até às vezes com o trabalho, alimentação. Isso.
Já os do segundo e terceiro decanatos passam por um período de encontrarem alguns obstáculos, aquilo que eles querem fazer, cobranças, e as situações não ficam muito claras. Então, você mesmo pode se sentir meio indefinido, querendo fazer determinadas coisas, mas parece que a coisa ia para lá e, no fim, ela toma um outro rumo. E não traz, e nada está sendo muito rápido. Então, tem que ter paciência para lidar com algumas questões, principalmente questões mais de miúdos, burocráticas, aquelas chatices que você está resolvendo, está tudo certo, volta, faltou um carimbinho, então vai ter que fazer de novo, vai pegar o carimbo. Então, depois de junho, também vem alguns benefícios do Júpiter, trazendo prosperidade, um desenvolvimento melhor. Tá? Libra. Libras do primeiro decanato recebem a boa influência do Plutão, signo do elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Aí Libra recebe boa interferência de Plutão. E é muito construtiva nesse sentido. Dá até um potencial de regeneração para a pessoa. Em termos físicos também pode auxiliar bastante, né? De também ter oportunidades de reaver determinadas coisas na sua vida, né? Uma compreensão também maior das situações, ajuda a mudar determinadas coisas, alterando, né, situações de uma maneira mais fácil, mais fluente, mais poder de conduzir as coisas da forma como você quer. Porém, é preciso um certo cuidado de abril a novembro para lidarem com algumas dificuldades, atrasos, né? Cuidado com enganos, para bem dizer a verdade aqui também, né? Algumas coisas que vocês estavam esperando que iria dar um resultado, ela pode se desfazer e não dar esse resultado. Mas outras virão bem interessantes para ajudarem aqui, com esse outro potencial, né, de regeneração. Até junho, auxílio, prosperidade, crescimento, oportunidades, bons contatos. Aproveitem, vão atrás de coisas que vocês queiram para ajudá-los a desenvolver. Pós-junho, o cuidado é com excessos, até uma certa preguiça, né? Aquela coisa de deixar para depois, vai dar tudo certo, não precisa se preocupar, e no fim as coisas não estavam tão garantidas assim. E isso serve para todos os decanatos, né? Nossa, imagina, tá tudo certo, Deus no comando, tá? Vai fazer tua parte. É aquela hora que tem que, vai fazer tua parte e não exceda, tá? Sem realmente exceder. Escorpião, turma dos fixos, o Plutão. E é interessante que Plutão é o regente do signo de Escorpião. Então, muitas das coisas que se pode sentir quando esse astro está forte, numa previsão, as pessoas de Escorpião, de alguma maneira, têm dentro delas, né? Então, Escorpião, que é um signo sempre muito intenso e tem uma tendência a ficar remoendo coisas, preste atenção, porque isso pode se acentuar. Vocês podem entrar num processo do primeiro decanato de realmente enxergarem as coisas de uma forma muito mais sombria, né? Então, é importante procurarem mais leveza, sol, luz. Esse é um fator importante, tá? Não se cobrem tanto, porque uma postura plutoniana é, por vezes, a pessoa se remoer demais em relação a si própria também, né? Entendam que certas coisas que vocês fizeram em algumas épocas era o máximo que vocês poderiam ter feito. Agora, vocês estão enxergando isso com outro olhar.
mas não teriam esse olhar se já não tivessem passado por algumas coisas. Isso é importante, deixar ir também algumas questões, tá? Esse primeiro decanato está recebendo realmente o próprio regente, né? O próprio regente de Escorpião fazendo quadratura, esses extremismos, eu vi até com os quincúncios fortes eles vão estar recebendo também. Tá. Intensidade, né? Um ano intenso, né? Anos intensos. Intenso, né? Tem umas questões bem fortes aqui, né? E os do segundo e terceiro decanato já estão num processo mais de direcionamento, de realização, de poderem ir criando coisas, uma sensibilidade e intuição muito boas. Acreditem bem naquilo que vocês sentirem, tá? Escutem. Espiritualidade também é importante desenvolver isso cada vez mais. É um fator que Escorpião já tem e está bastante acentuado para um lado bom, né? Do segundo e terceiro decanatos, né? Principalmente os do terceiro agora. Também os do terceiro decanato podem vivenciar relacionamentos, encontros com pessoas que trazem coisas diferentes, que meio dão uma abertura, um start para vocês fazerem algo que sai do habitual, isso é interessante. E para todos de Escorpião, depois de junho, contem com o auxílio do grande benéfico. Aproveitem sorte, oportunidades, coisas boas, uma tendência a terem mais otimismo. E é interessante acentuar que esses bons aspectos de Júpiter podem atenuar essas relações mais difíceis que até os do primeiro decanato estão recebendo, tá? Dá um respiro, né, nesse momento. Sagitário. Sagitário, de maio a outubro, está com bons aspectos, que são produtivos, que também trazem uma sensibilidade boa, uma receptividade que pode fazer com que entendam melhor as pessoas, né? Realizando as coisas que querem realizar, bons contatos para autoridades, lidar com meios públicos, trazendo até um reconhecimento àquilo que vocês andaram fazendo nos últimos tempos, né? Que é o que eu chamo de colheita. Mas também, no segundo semestre, vocês tendem a sentir um pouco mais a necessidade de alterarem algumas coisas na vida, de romperem com certas situações que já deu e não estão mais correspondendo ao que vocês são agora. Isso é importante ter em mente, porque isso tende a dar uma vontade de mandar para o alto as coisas. Espera um pouco, deixe que as coisas vão se afirmando e você vá sabendo escolher, tá? Os do segundo e terceiro decanatos ainda contam com atrasos em algumas questões que querem desenvolver. A velocidade não é a que você gostaria. Os signos do elemento fogo gostam de coisas rápidas, e aí, quando vem o astro, que é mais lento, sempre dá um estresse, fica tudo... E fazem drama com isso sempre. Mas é o que está acontecendo agora. Aproveite esse momento para buscar um aprimoramento, para buscar um aperfeiçoamento em relação às coisas que você possa perceber que não estão funcionando tão bem em você. Seja em assuntos práticos, conhecimento, posturas, né, pessoais, disciplinar-se, é um fator interessante, tá? Importante estarem ligados nisso. Então, e para todos também, é bom terem um cuidado com excessos, mas para depois de junho. Acharem que a coisa vai dar, mas ela não dá. Autoconfiança, sem ter a noção exata do assunto. Então, é importante isso. Ok? Capricórnio. Capricórnio, os do primeiro decanato, a turma dos cardinais, contam com um pouco de atrasos, principalmente de maio a outubro, né? Certos impedimentos, porque para Capricórnio
o próprio regente dele, que é o Saturno, vai fazer uma relação tensa ao signo, né? Saturno e o Netuno. Então, o cansaço... Oi? Igual o Escorpião, que Plutão está enquadrando o Sol, né? O Escorpião, Saturno está enquadrando o Sol em Capricórnio. Né? Então, aí é tensão, ossos, as articulações todas, aquela travada na coluna que às vezes dá num aspecto desse. Então, exercícios físicos são importantes, alongamento, flexibilidade, procurar em sol, precisa esquentar um pouco, tá? Que nem eu havia dito anteriormente, são 2 astros frios que aspectam aqui. Então, procurar mais movimento, calor, isso é importante, tá? Nessa etapa. Depois, os do 2º e 3º decanatos já estão no momento de maior produtividade, uma época boa para estarem encaminhando as coisas, lidando também mais com a espiritualidade, com a sensibilidade, com artes, também é legal. Os do 3º decanato, numa época muito propícia para alterarem muitas coisas na vida, acrescentarem um novo àquilo que vocês já fazem, a forma de viver que vocês têm, encararem coisas diferentes. É uma época para inovar, né? Para procurar outros tipos de desafios também, por que não, né? Saindo daquele roteiro. Para todos, depois de junho, tomar cuidado com excessos, com extrapolar em diversos sentidos. Extrapolar achando que vai poder dar conta, seja de trabalho, de obrigações, também extrapolar em gastos, comida, diversão, em tudo. É bom. Oportunidades podem até aparecer, mas é importante ter uma noção muito clara do que tem. Porque esse tipo de relação que se estabelece tem uma oportunidade, mas ela não está bem delimitada. Então, é aquela coisa que, opa, vai dar 10. Na verdade, não. Ela deu é 5. Então, é bom estar ligado. Aquário, que é o fixo, aonde Plutão chegou, tá? Que ele está presente. Então, os aquarianos do 1º decanato estão recebendo muito, já estão sentindo essa força do Plutão aqui, tá? Se remoendo, percebendo as coisas de uma maneira bem diferente do que viam antes, né? Aquário é um signo bastante racional e tenta avaliar as coisas de uma forma até isenta, né? Pelo menos eles acreditam que sim. Só que aqui o Plutão é intensidade, o Plutão é mais passional, subjetivo. Então, certas coisas para Aquário podem parecer estranhas, que nem aquela percepção de que realmente, de que, nossa, essa pessoa, não confio nela, não gostei. Mas isso não se justifica. Para Aquário é difícil, né? Deu aquela sensação. Estou sendo injusta com isso. Né? Fica um diálogo interno. Mas é bom acreditar nisso. É um momento para se lidar com o seu próprio poder. Figuras masculinas próximas podem passar também por problemas, transformações. Em seu auxílio, aqui nesse processo de mudanças, você pode também ter uma disciplina maior e objetividade. Confie na sensibilidade, na intuição, tá? E também aproveitar para mudar algumas coisas já. Aquário, principalmente, precisa já ir tirando algumas coisas, e o seu regente, que é o Urano, aqui no caso, é interessante que já o Aquário ele recebe boas relações dos seus 2 regentes, do Saturno e do Urano, os do 1º decanato. Então, esses 2 auxiliam
no sentido de alterarem as coisas, de mais tecnologia, mudanças, lidar com a modernidade. Vamos trazendo. Então, se tem aspecto difícil, também tem coisas que trazem a sorte aqui para vocês. Até junho, os do segundo e terceiro decanatos contam com oportunidades, com bom desenvolvimento, com prosperidade, incentivam o lado mais aventureiro. E os do terceiro decanato ainda têm o aquário numa tensão ao próprio signo. Então, todo aquele lado mais de gostar de mudanças, de uma rebeldia e de querer o diferente de uma maneira, por vezes, não bem avaliada, está forte para o signo. Então, preste atenção. Se vocês não vão jogar fora o que não precisaria ser jogado, ok? Os do terceiro, ok? E rupturas, né, Márcia? Separações acontecem também, né? Sim. Quando o Urano está na quadratura. É bom para os aquarianos estudarem astrologia. Bom, é necessário. Os regentes de Aquário, Urano e Saturno estão aí beneficiando eles, né? Sim, é necessário que aprendam astrologia. Um outro fator aqui também... fator não, mudo agora, é peixes. Eu ia falar um outro fator, ia falar o que está acontecendo com peixes. Os piscianos, os do primeiro decanato, pós-junho, vão receber os ares uranianos, de mudanças, de rupturas, de imprevistos, né? Que aceleram. Piscianos normalmente são mais tranquilos, né? Mas tem uma acelerada, querem movimento, novidades. E Urano sempre traz uma visão do coletivo para as pessoas. Então, envolver-se até em atividades comunitárias pode ser um fator interessante para quando se está com o aspecto de Urano, né? Os do segundo e terceiro decanatos estão num período em que podem se direcionar melhor, mais foco, produtividade também, realizando as coisas. Saturno está com vocês. Apesar de ser um astro bem diferente do que peixe significa, que é um signo mais de sensibilidade, que lida mais com o sutil também, falta de limites, Saturno pode ser muito bom para ajudá-los em foco, em realização, em aperfeiçoamento e um bom direcionamento. Ajuda a produzir, tá? E também a sensibilidade que o regente de vocês traz, que é o Netuno. Os do terceiro decanato estão numa boa época para fazerem mudanças, romperem com algumas coisas. Muda um pouco o teu personagem, é interessante, tá, Pisciano? Libertem-se de algumas coisas. E todos, depois de junho, recebem benefícios de Júpiter, que também é o antigo regente de peixes. Então, beneficia muito bem, quer dizer, é o co-regente que a gente chama, porque quem foi rei nunca perde a majestade. Então, Peixes é regido por Netuno e por Júpiter, e vai receber um bom aspecto de Júpiter, que beneficia bastante prosperidade, crescimento, otimismo, melhorias, né? No geral, aproveitem muito essa época, tá? Aproveitem. Pensem mais em vocês nesse período. É importante. O que vocês querem e precisam, tá? Eu acho legal que você está colocando isso, porque o próprio astro Júpiter, ele, a partir de junho, ele vai fazer um aspecto harmônico, né, com todos os decanatos, né? E é interessante porque, por mais que você esteja atravessando situações complexas, conflito, algumas tensões, seja de saúde, seja de trabalho, seja de relação familiar, relação sentimental, você tem saídas, né? Quando a gente fala de oportunidades, aí, é um astro da sorte, é que ele te dá saídas, ele te mostra situações que podem te aliviar ou apaziguar, né, aquele conflito. Né? Eu acho interessante. É um amigo que aparece, é um grupo que você entra, é um curso que você conhece, é alguém que aparece, alguma situação, né, que por mais conflito que você esteja vivendo, aquilo dá uma suavizada, uma apaziguada.
naquelas dificuldades, né? Sim, sim. É um respiro, né? Num período difícil, né? Você vai respirar, né, nessa época, né? Um respiro num período de dificuldades. Então, dá um... Porque aquele aspecto que a gente estava falando, que falamos até anteriormente, não sei se todos pegaram esse aspecto, que é o Júpiter com Saturno, que afeta diretamente Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, né, por causa da tensão que eles voltam a ocorrer em junho, mas a gente já está vivendo ela e vai conviver até junho com ela, um pouco mais depois de junho, né? Esse astro Júpiter depois vai apaziguando, né? Apaziguando, mostrando saídas, né? Como a Simone está falando ali, mostrar caminhos diferentes, portas diferentes, alternativas, gente que aparece do nada e auxilia a gente, né? Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Estou fazendo uma confusão aqui, peraí. Não. Márcia, uma coisa que eu gostaria só que você explanasse, que a gente já conversou, deixa eu explicar para vocês uma coisa, que a gente acabou de vir de uma gravação agora à tarde, sobre signos, planetas e tal, a gente está cheio de informação que às vezes a gente pode até estar economizando a informação do signo, porque a gente parece que já falou sobre aquilo. Já falou, foi. Aí nós estamos falando pela segunda vez algo que a gente já tinha gravado hoje. Estou repetindo, né? Foi o programa Fronteiras da Ciência. Amanhã tem outras gravações, sexta, sábado e tudo mais. Enfim, a configuração que nós estamos tendo aí no céu, né? Nós tivemos agora Saturno, quadratura Júpiter novamente, dia 24 de dezembro, mas essa Plutão-Marte, né? A oposição Marte-Plutão, né? Mas também vai ficar. Mas também o triângulo aí de Urano, Netuno e Plutão. Vamos rapidamente falar sobre isso? Quer dizer, nos primeiros dias já de janeiro também continua o Marte oposto Plutão, né? Porque o Marte ele retrograda, né? E fica ali. Eu estou querendo tirar aqui o coisa, só um minuto. Como eu tô querendo parar de compartilhar a tela. Eu não quero mais. Parou ou não? Não, acho que ainda não. Agora parou. Deu. Era isso que eu queria. Não está mais compartilhando a tela? Não estava. Tá. Então, o Marte e Plutão é uma oposição tensa, né? São os dois regentes de Escorpião, que não estão se entendendo muito bem, né? E já está acontecendo, né? Nós estamos esses dias todos, o mundo está também bem violento, né? De guerras, tal. Fica em janeiro, alguns dias de janeiro, depois o Marte retrograda vai para Câncer, se afasta, né? E depois retorna, né? Se não me engano, eu estava até procurando aqui a época, eu não sei, queria checar melhor a data, que eles retornam na oposição. Só um minuto. Já encontro aqui. Tá. Porque essa oposição de Marte e Plutão é uma oposição violenta, né? Violenta para o mundo, né? E Plutão vai fazer quadratura com Marte, né? No Brasil, né? Aí já é outro departamento também. Aí já é outro departamento, né? Violências também. Então, olha, aqui, ó, eles estão em oposição agora, né? E depois ele retoma a oposição de 25 a 27 de abril, o Marte com o Plutão, né? Primeiros dias de janeiro, aí ele entra em Câncer. Ele chega, né, até o grau 17 de Câncer, o Marte, gente, estou me referindo ao Marte, quando ele fica direto, em 23 de fevereiro. Aí ele Marte vem andando, Câncer, entra em Leão e vai retomar a oposição em abril. Entendi. Daí, né? Então é um período tenso isso daí, né? Agora, você perguntou o que também que você falou, Jorge? Desculpa. Sobre o triângulo, o triângulo dos transpessoais. Dos transpessoais, isso.
Então, esse é um aspecto bonito, né? Que nós temos o Plutão em Aquário. Quando o Urano for para Gêmeos, vai fazer um aspecto fluente com Urano, e ambos fazem com Netuno, que vai estar em Áries, né? Então, são os últimos astros, né, relacionados ao coletivo, esses que são indicadores de mudanças, né, sociais, desses processos, numa relação benéfica, que pode trazer aliás, tudo está apontando, né, Jorge, para que estamos nos encaminhando para alguma outra coisa, a humanidade. Não estou me referindo a um signo especificamente, né? A humanidade, já que essa mudança já aponta, deles por signo, né? Então, estamos caminhando para uma outra coisa, talvez de mais informação, conhecimento, de trocas, né? E isso vai acentuando um processo no coletivo que pode trazer mais entendimento, liberação de muitas coisas, que nem a gente já está vendo, né? As minorias, né? Até minorias que não são minorias em termos numéricos mais, né? Mas a questões ligadas a opções sexuais, outras etnias que estão tendo mais voz agora do que algumas décadas atrás, né? Claro, com muita luta, mas estão sendo mais aceitos, né? A gente vê agora reuniões que nem assim em que os jovens estão sendo escutados, principalmente as relacionadas ao clima, né? Porque os mais velhos vão embora, eles que vão ficar com essa bucha. É mais do que justo que eles tenham, né, voz nisso. Então, um bom contato entre eles pode indicar um movimento na humanidade de um progresso, de um acolhimento maior das diferenças, de um entendimento. Eu espero que o conhecimento seja bem usado, né? Eu espero que daqui a um tempo ele possa ser mais bem utilizado, né? Que toda essa tecnologia tem os signos do ar, signos do movimento, tem Áries envolvido. Então, assim, é possível muitas mudanças, né? O que a gente não pode esquecer é que depende muito do que a gente, né, for fazer, né? Porque nós viemos o quê? Teve aquela relação de 60 e tanto, da década de 60 e pouco, que foi da conjunção Urano-Netuno. Desculpa, Urano-Plutão. Urano-Plutão. Né? Urano-Plutão. Que depois foi desenvolvendo, viemos agora, há anos já, da quadratura Urano-Plutão, que ficou infinita quase, né? Ficou um tempão, todo esse percurso que a gente veio vindo de mudanças no mundo, de quebras, né, de uma série de fatores, de tensões que agora eles estão começando a se harmonizar, né? Então, essas mudanças, eu acredito que vão se estabilizando. E essa relação benéfica, ela vai durar muito tempo, né? Porque eles não saem do lugar. Fica aquele vai e vem, retrograda, vem, tal. Então, uma hora está exato entre dois, o outro está também, mas é um pouco afastado, depois volta. Então, é um processo que vem, né? E Urano, trígono, Plutão, belíssimo trígono, né, Márcia? É bom. É um trígono de construção, né, construção de coisas novas, né? Novas, dessa modernidade, da tecnologia, do conhecimento, que é isso que eu falo. Eu espero que seja bem distribuído, né? Bem usado também, né? Essa é a Olha, questão. só deixando um comunicado para vocês que amanhã nós teremos uma live também com o Antônio Fatiolo, tá bem? Às 8 horas da noite. Amanhã é sexta-feira. No sábado, nós vamos ter a Luísa falando sobre tarô. Sábado às 4 horas da tarde, é um outro horário. O Evandro vai falar sobre 2025 através do IFA, no domingo, às 19 horas. A Aparecida Liberato, que é numeróloga,
vai fazer na segunda-feira uma live com a gente às 19 horas, às 7 da noite. E a Jussara, no dia 12 de janeiro, lá, vai falar sobre a cosmologia chinesa no domingo às 19 horas. Está tudo ali no canal, tá bem? E lembrando que a Escola Santista de Astrologia, agora em janeiro, ela inicia o curso básico módulo 2. Para quem quer saber o que vai ter no módulo 2, entra no nosso site, escolasantistadeastrologia.com.br, que ali tem detalhado o roteiro do curso, que vai ser dia 14 de janeiro, é online, e dia 22 de janeiro é o presencial, tá bem? Nós vamos ter um curso de montagem de mapa astrológico, para quem quer aprender como é a montagem de mapa astrológico, é um curso online, no dia 4 de fevereiro, às 7 da noite, às 19 horas. A excursão para o fenômeno do algodão, no dia 19 de fevereiro, também nós vamos sair, e o básico de astrologia vai acontecer em março, lá por volta do dia 10. Nós vamos ter um curso à tarde e um curso à noite. Márcia, esse aspecto importante que a gente estava falando de Urano, Netuno e Plutão, eu já vou terminar porque para não ficar tão extenso isso, né? Esse aspecto de Urano, Netuno e Plutão é muito importante para o futuro da humanidade, né? Nosso futuro, sim. Principalmente para as crianças que nascem nesse período, né? Sim, sim. Elas já são digitais, essas crianças, né? Já nasce sabendo. Já nasce sabendo. Aquilo que a pessoa fica lá um tempão, como é que já chega, aperta as teclas, já sabe tudo. Mas os analógicos, como nós, aqui que estamos na live, somos muito importantes. Não é? Verdade. Nós somos analógicos e os analógicos são muito importantes também. Né? Analógicos e digitais, nós estamos no meio do caminho. Com aquele meia-boca digital, a gente está errando aqui, errando lá, mas a gente chega, a gente Sim. vai, né? Tentativa, acerto e erro. É assim. E é com essa esperança, expectativa, porque eu estou percebendo uma coisa, nós temos uma divisão muito grande atualmente, né? Nas expectativas que os astrólogos... Tem um astrólogos que são partidários do pessimismo, né? Do futuro, e outros são partidários do otimismo. Eu tenho visto isso, e tenho visto títulos horrorosos falando de planeta, gente que não sabe de nada de astrologia, gente que fala que 2025 vai ser regido por Júpiter, vai ser um ano maravilhoso. Eu não estou vendo isso pelos astros, e também eu nem te perguntei no começo, porque em outras lives que eu fiz com você, nós já fizemos juntos, nós já dissemos que a gente não trabalha mais com o astro regente do ano. Existe uma configuração planetária e não um astro regente. Não funcionava, não funciona. Falar que o ano é regido por Júpiter vai ser um ano próspero. E a gente já viu cada tragédia acontecer no ano regido por Júpiter, não foi? Opa! Só de Vênus, paz, harmonia. Uhul! Nunca vi isso desde que eu nasci. Um ano só de paz e harmonia. Quando eu comecei a astrologia, eu tenho que dizer, eu estou fazendo 40 anos de astrologia esse ano, e eu acreditava, né? Eu aprendia e repassava. Só que você sempre tem que experimentar. Aquilo funciona? Existem diversas técnicas de previsão. Agora eu te pergunto, funciona? Né? Existem técnicas de interpretação, funciona? Na prática, eu aprendi muita coisa que na teoria não funcionava. Né? Em que livros não funcionavam, teorias não funcionavam. Escutei muita bobagem, muita tolice, e hoje, realmente, a prática é uma coisa muito importante. É algo muito importante quando você pratica astrologia e você vê o resultado. Júpiter na casa 10 não é igual, transitando na casa 10 não é igual para todos, não é? Marte transitando pelo seu Sol pode ser diferente para você, como é diferente para mim. O mesmo signo, eu sou de Capricórnio, eu também sou, não somos iguais. Claro que não é igual. Existem várias outras interferências na carta astrológica. É como no céu, uma coisa que eu gostaria de deixar isso registrado. Existe um movimento no céu acontecendo, e por que nem todos? Né? Porque é bom para uns e não é bom para outros. Né? Como que você leva as oportunidades? Como chegam essas oportunidades para você? É como no céu. Nós vamos ter uma configuração belíssima no céu. Será que esses governantes
eles vão levar isso com seriedade? Será que esses governantes não vão se aproveitar desta oportunidade? Porque é aquela velha história, né? Aquela velha história. Júpiter é oportunidade, mas é oportunismo. Júpiter é expansão, mas é inflação, não é? Mas que lado que você vai utilizar do astro, né? Enfim, está aí registrado. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, minha partner de muitos anos. Parte, né? Sim. Cúmplice. Cúmplice. Nós temos muitas histórias juntos, né? Quando a gente for passar por aquele replay da vida, né? Não quero ver isso. É melhor a gente não passar por isso. Gente, eu quero agradecer a presença de todos, de tanta gente que eu conheço aqui, que faz parte das aulas. Eu estou vendo aqui agora também. Alunos, amigos e pessoas que nem estão aparecendo aqui. Agradecer muitíssimo, obrigado por estarem presentes. Espero que a gente tenha acrescentado algo para vocês, porque eu acho que live é isto, né? A gente traz um conteúdo, e conteúdo hoje não está sendo muito aprovado, né? Tudo é muito rápido, e quando é extenso é cansativo. Enfim, eu quero agradecer muito a vocês estarem presentes aqui e com essas palavras carinhosas que todo mundo está colocando aqui. Beijo a todos. Tchau, Márcio, gente. Obrigada. Tá? Obrigada. Agradeço. Estou vendo aqui as pessoas também. Beijos, bom ano. Né? Façam a vida acontecer. Tá bom? Isso aí, ótima mensagem. Isso aí. Muito obrigado a todos, gente. Uma boa noite.